Olá, se você está buscando formas de aprender a passar o desenho para a tela de pintura, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar 7 técnicas sobre como transferir uma imagem para a tela de pintura. Transferir um desenho para uma tela de pintura é uma habilidade essencial para muitos artistas, principalmente para os que, como eu, não sabem desenhar. Eu confesso que não gosto muito de falar que não sabem, para não criar qualquer tipo de bloqueio. Portanto, seriam para as pessoas que ainda estão desenvolvendo a habilidade do desenho, ou que não nasceram com o dom do desenho, ou que não desenvolveram a habilidade ao longo da vida. Enfim, para quem não sabe desenhar do jeito que gostaria. E até os que já desenham podem se beneficiar dessas técnicas, já que elas vão contribuir para agilizar o seu processo criativo, especificamente no que diz respeito à transferência de imagens para tela ou papel. Além disso, outra vantagem ao utilizar uma das técnicas que traremos no vídeo é que você vai garantir maior fidelidade ao esboço ou imagem original. Vamos falar agora sobre os materiais. Além de materiais específicos de cada técnica, você vai precisar do desenho, né? Pode ser uma foto, da imagem. Pode ser um desenho ou uma foto, que você vai transferir para a tela ou papel. A própria superfície, né? Tela ou papel. A depender da técnica, pode ser madeira, fita adesiva ou crepe. Eu acabo preferindo a crepe, principalmente quando você tem que fixar papel em tela, né, tela é um tecido, a crepe acaba funcionando bem melhor que um durex. Para fixar as bordas do desenho e evitando que ele se mova durante o processo de transferência. E lápis ou lápis cor. Eu gosto de usar lápis cor, gosto de, às vezes, azul, verde, vermelho. E o traçado também vai ser muito importante durante todo esse processo, porque se você pesar muito a mão, o traço vai ficar muito forte, e aí depois você vai acabar precisando de muitas camadas de tinta para esconder esse traço. E se você também deixar a mão muito leve, você pode acabar não conseguindo transferir o traço para a superfície, e ela não aparecer e você, enfim, não conseguir saber onde é que está ali, onde termina, onde começa o desenho. A primeira técnica é a do papel vegetal. Você primeiro vai usar o papel vegetal para copiar o desenho, né? Você vai copiar o desenho passando para o papel vegetal e depois vai transferir para a tela. Foi a primeira técnica que eu usei, quando eu comecei a procurar formas, né, de passar a imagem para a tela ou papel. Ela é uma técnica que funciona melhor no papel. Então, primeiro você vai usar uma fita, que eu coloco fita crepe para fixar o papel vegetal na imagem, para que ela não se mova, né, enquanto você estiver copiando a imagem, e você vai copiar esse desenho para o papel vegetal. Então, você vai botar o papel vegetal em cima da sua imagem, e aí vai pegar um lápis e vai passar a sua imagem para o papel vegetal. Depois, você vai fixar na tela esse papel vegetal com tracejado, onde você fez o traço, é como se você virasse ao contrário, o tracejado vai ter que estar tocando na tela, porque é o grafite que vai ser passado para a tela, para o papel. Então, esse grafite, né, onde ficou o desenho traçado, à frente do desenho, né, do traçado, você vai botar em contato com a tela. E aí você vai passar o lápis por cima dos traços, ou vai esfregar a parte de trás do desenho com uma borracha. Então você vai e volta em todo o contorno onde tiver traçado, você vai ter que passar esse grafite ou a borracha, porque aí o grafite que estava no papel vegetal vai ser transferido para a tela ou para o desenho. E aí, voilá! Tá feita a passagem da imagem. Aí você pode fazer algumas correções se precisar, né, com o próprio lápis que você usou. Para essa técnica, eu não gosto de usar o lápis cor, não uso, nunca nem usei, na verdade. Pode ser que funcione, mas eu não usei. Eu usei o lápis grafite normal, tá? Usava o lápis grafite normal. As vantagens e desvantagens. Bom, como vantagem é uma técnica barata, porque o papel vegetal não é um custo alto e ela é de fácil aplicação, não tem, você não precisa de tecnologia ou não requer muita habilidade nova, é simples.
A desvantagem é que tem que ter o desenho impresso no tamanho da obra, né? Ela não faz assim, não aumenta, você não consegue fazer em escala, né? Aumentar a imagem, nem diminuir, tem que ser o tamanho exatamente que você quer. E aí, se for você quer fazer um quadro grande, sei lá, 1 por 1, 1,60 por 90, por 80, aí você tem que ter a imagem no tamanho original. Vamos para a técnica 2, é o método do papel carbono. Você lembra, quem está assistindo aí que é mais antigo, não é tão novinho, vamos colocar assim, vai lembrar que era usado em recibo, né? Quando pensava que o recibo tivesse 2 vias, 3 vias, ia botar num papel carbono para fazer essa passagem do que tivesse escrito no primeiro recibo, passar para as folhinhas de trás. Então, você vai usar o papel carbono colocando ele entre o desenho e a tela. Então, você vai fixar o papel carbono na tela com o lado revestido de carbono, que é a parte que solta a tinta, voltado para baixo, tocando a tela. E aí você vai fixar esse papel carbono com fita crepe. Aí você vai botar o seu desenho em cima do carbono. Na sequência, você vai traçar o desenho com lápis, como se estivesse traçando o desenho novamente. E aí, prontinho. A ideia é que agora ele esteja na tela. Bom, algumas dicas, né? Teste o papel carbono. Antes de começar, faça um pequeno teste em um canto da tela para garantir que a cor do carbono seja visível e possa ser removida facilmente, se necessário, ou seja, para que ela não fique tão fraco a ponto dela ser visível e também não fique tão forte a ponto de você não conseguir removê-la. E até para saber se você acertou também o lado aí do carbono. O cinzinha, normalmente mais claro, é o lado que você vai desenhar em cima. E o outro, preto, mais escuro, é o que você vai botar tocando a tela. Pressão uniforme. Tente manter uma pressão uniforme enquanto traça para evitar linhas muito fracas ou muito marcadas. Se o papel carbono for menor que a tela, você pode usar mais de uma folha para cobrir a área necessária. E também existem papéis carbonos grandes, maiores proporções, próprios para tela e para molde de costura. Se houver marcas de carbonos indesejadas, tente removê-las suavemente com uma borracha. Vantagens e desvantagens do papel carbono. A vantagem é que é uma técnica barata e de fácil aplicação. A desvantagem é que você tem que ter o tamanho impresso no tamanho da obra, assim o desenho, né, impresso no tamanho da obra, assim como na técnica do papel vegetal. E ela também envolve um pouco mais de sujeira, você tem que ter cuidado até para não passar com a mão, né, muito forte assim no papel carbono, que pode acabar transferindo um pouco do carbono para áreas indesejadas. A terceira técnica é do grafite ou carvão. O grafite ou carvão farão a transferência do desenho para a tela. Tem esse carvão, eu vou até deixar o link dele aqui no vídeo. Ele foi o que eu comprei para utilizar. E a ideia é que primeiro você cubra o verso do desenho, a parte de trás, né, do seu desenho, com grafite ou carvão. Então, você vai tracejar, como nessa imagem aí, passar onde tem desenho, você vai passar o seu carvão ou grafite na área toda, cobrindo tudo, onde tiver contorno e desenho. Depois você vai espalhar esse carvão no papel, usando uma folha de papel toalha. Você dobra ela e passa para espalhar o grafite, carvão, em toda a área de desenho. Vai tirar o excesso e vai fixar na tela, com esse lado que tem o carvão tocando a tela. Então, você vai desvirar essa folha e botar o carvão tocando a tela ou o papel. E aí você vai traçar o desenho com lápis. Novamente é isso, a ideia é que o carvão, o grafite façam a impressão na tela. Aí quando você traçar o desenho, você vai traçar onde tem contorno, onde tem desenho, você vai passar o lápis. Algumas dicas, né? Conferindo o traço, tire a fita adesiva de todos os lugares, menos da parte de cima. Aí como está nessa imagem, e olhe como ficou embaixo. Assim, se for preciso fazer algumas correções, você pode voltar a seu desenho no mesmo lugar e continuar fazendo o traço.
Se você tirar tudo, aí vai ser um desafio você casar de novo o desenho em cima com a parte de baixo. Então, por isso que é interessante você deixar alguma parte com a fita crepe até o final, até saber que seu desenho está todo certo. Aí depois que você viu que está tudo certo, aí você tira. Mãos ao alto. Tente deixar a mão fora do desenho o máximo que puder, enquanto passa o lápis nas linhas para não transferir carvão em áreas indesejadas. É a mesma questão lá do carbono, né? Se você ficar fazendo pressão nesse desenho, ele vai transferir essa sua pressão para a tela, para o papel, e aí vai sujar o que você não quer. Manuseie com cuidado, proteja bem as superfícies, a mesa que você estiver usando, o chão, o tapete, para que o carvão, né, o grafite não manche essas áreas. Então, cuidado, que é uma técnica que envolve mais sujeira. E tá aí nas vantagens e desvantagens. Vantagens são as mesmas das duas técnicas anteriores, e a desvantagem é isso, tem que ter o tamanho impresso no tamanho da obra, e é uma técnica que faz mais sujeira. Se o vídeo está te ajudando, deixe seu like, assim você me ajuda a produzir mais conteúdo para te ajudar em sua jornada artística. Então, já dá um joinha aí. O método da grade, esse método, assim, ele é amplamente difundido, foi o que eu mais vi no início, porque para quem sabe desenhar, para quem tem essa habilidade do desenho desenvolvida, é uma técnica tranquila e ela é interessante que você consegue pegar um desenho pequeno, aí como na imagem, e fazer ele numa escala maior. Isso é bem interessante. A ideia é você desenhar uma grade sobre o desenho original, fazer como se fosse aquelas folhinhas quadriculadas no seu desenho. Você escolhe uma proporção, por exemplo, de 5 em 5. Cada quadrada vai ter 5 centímetros. Então, você vai fazer as grades de acordo com essa marcação. Então, vai ficar o seu desenho original, né, a sua imagem original cheia de quadradinhos. E na tela você vai fazer uma grade proporcional. Se você quer o tamanho no meio, o desenho, né, você vai pintar a sua pintura no mesmo tamanho do seu desenho original, você vai usar a mesma proporção que você usou na sua imagem matriz, vamos colocar assim. Agora, se você quer ampliar, aí você já vai fazer jogando uma proporção maior. Por exemplo, se no desenho da Amy Winehouse aí da esquerda, né, que era a foto dela, você fez quadradinhos de 5 centímetros e você quer fazer uma pintura maior, aí você vai fazer quadradinhos de 25 centímetros, por exemplo. Você vai ter que ver, né, qual é a tela que você quer pintar e fazer essa proporção, encontrar essa proporção para passar de uma forma correta. É isso que eu falei aí no item 3, né? Se você quer do mesmo tamanho, você vai usar o mesmo tamanho de quadradinho na tela. Se você quer aumentar, aí você vai proporções múltiplas, né? Quero 3 vezes maior, você vai usar 15 centímetros, 5 no desenho original e 15 na tela. E assim sucessivamente, do jeito que você quiser. E aí você vai transferir o conteúdo quadro a quadro. E voilá, no final você vai ter o seu desenho transferido na tela. Eu achei nesse site aí, theartteacher.com, essa ideia achei bem interessante. Ela faz, né, um contorno para o quadrado, assim você consegue se concentrar mais em cada quadradinho que você estiver desenhando. Até para não dar uma misturada ali, de repente a gente se perde no meio. Você pode pegar uma folha de papel, de cartolina e fazer um quadradinho aí do tamanho do seu quadro para você ir passando o seu desenho para a tela. A vantagem é uma técnica barata, fácil aplicação, e aqui eu botei boa precisão, mas é boa, a depender da sua técnica de desenho. Porque é isso, às vezes se você não tem tanta habilidade de desenho, ela não é uma técnica muito precisa. Eu até tiraria daí, tá? Acho que eu coloquei errado aí. Se você é bom desenhista, vai ser boa precisão, mas se você não é muito bom, ela não é uma técnica muito precisa, não. E também vai depender do seu desenho, né? Se for um desenho muito detalhado, acaba sendo mais difícil. E se for um desenho mais de contornos, como era aquela primeira imagem lá, né, da abertura, que é uma coisa mais de figuras ali, né, uma maçã, uma garrafa, não fica tão complicado, tão complexo passar.
Agora, se for uma cena muito mais difícil, aí já começa a complicar. Então, a desvantagem é que ela requer um pouco mais de atenção e habilidade para uma boa precisão. Aí tá certo. E uma técnica mais demorada. Claro que tem artistas que já fazem isso com o pé nas costas, super habilidade, mas assim, para quem está começando, que não tem essa habilidade de desenho muito grande, ela é uma técnica mais demorada mesmo, mais difícil, porque como aí você tem que se concentrar muito, ela acaba sendo mais demorada. Bom, a mesa de luz é o meu método preferido, assim, foi onde eu me achei. Eu já tinha gostado do papel vegetal, achei que tinha um resultado bacana, mas assim, a mesa de luz eu realmente achei sensacional e acho é o que eu mais utilizo, é o que eu utilizo hoje. Então, para você entender um pouquinho como funciona, né, você tem um cabo ali, normalmente um cabo USB, mini USB, que você liga na sua mesa de luz e liga na energia. Ela veio, a que eu comprei, veio com um cabozinho, mas que eu achei meio curto, e depois eu comprei cabo mais longo, até para conseguir botar melhor em superfície, em cima da mesa, desse tipo de coisa. E você usa um ambiente escuro, né? Você normalmente diminui a luz do seu ambiente para que você consiga ressaltar o desenho que você quer transferir. E ele emite essa luz, né? A minha tem 3 níveis de luz. Imagino que tenha outras com níveis diferentes, mas a minha tem 3 níveis e ela facilita muito copiar esse desenho. Bom, a ideia que você vai fazer, vai fixar o seu desenho na parte de trás da tela, ou na parte de trás do seu papel. Aqui você tem que tomar um cuidado se você estiver pintando tela que não esteja enquadrada, né? Esqueci agora, me fugiu a palavra, mas que não tem aquelas madeirinhas atrás. Você esteja trabalhando só com tecido, porque aí se você se confundir com um lado, pode dar problema. Mas se for a tela, é só botar atrás, né? Aí fica fácil saber qual é a parte de trás da tela. Aí você vai posicionar a tela sobre a mesa de luz e vai ajustar a luz tanto da mesa quanto do ambiente para melhorar, você conseguir ver melhor a imagem que está por baixo. Às vezes, se você tiver na tela, nessa tela que vem, né, com chassi, agora lembrei a palavra chassi, você vai precisar, às vezes, colocar alguma coisa ali para que a mesa de luz toque bem a superfície do tecido da tela. Quando tem esse chassi, às vezes eu enfio a minha mesa de luz por dentro dessas madeirinhas, desse chassi. Se for uma tela maior, passa uma madeira atrás também, tipo fazendo uma cruz. E às vezes eu enfio a minha mesa de luz ali dentro e coloco um volume para que ela fique bem grudadinha no tecido, porque aí eu vou conseguir ver o desenho legal. Porque se a mesa de luz fica afastada do desenho, acaba que ela não fica tão claro o desenho na hora de copiar. Então eu acabo usando um tecido, uma blusa enrolada, alguma coisinha para ela ficar grudadinha na tela e no desenho. E aí depois é só traçar esse desenho sobre a tela. E voilá! Agora vamos a algumas dicas dessa técnica, que essa eu posso falar que eu domino, que é a que eu mais uso. Use fita crepe para fixar as bordas do desenho na tela. E assim você vai evitar, né, que o papel se movimente e aí você perca onde é que estava aquele desenho e tudo mais. Então, eu normalmente fixo assim nas pontas. Se for um desenho muito grande, eu fixo em partes. E se o desenho for muito grande, eu gosto de pintar umas telas muito grandes, acabo tendo que fazer por etapa esse processo. Eu colo tudo, eu uso muito tecido também, então eu colo, tipo assim, a imagem toda no tecido, e aí eu vou andando com a minha mesa de luz. A minha mesa de luz, eu acho que o tamanho dela é A2 ou A3, que quanto menor o número, maior, né? Ela é maior que a A4. Eu acho que ela é A3 ou A2. E então ela já tem uma superfície, enfim, maior que uma folha, né? Mas é isso, se a tela é muito grande, você vai ter que fazer em etapas. E se a tela for muito espessa e impedir a passagem de luz, você vai ter que considerar usar um tecido mais fino ou ajustar a intensidade da luz. Então, às vezes, você vai ter que tornar o seu ambiente mais escuro ou botar no máximo da sua mesa de luz. E você vai ver se vai conseguir ou se não vai dar para fazer nesse tecido.
Aí, periodicamente, desligue a mesa de luz e verifique o progresso do seu trabalho à luz normal. Isso ajudará a identificar áreas que podem ter sido perdidas ou que precisam de reforço. Eu costumo usar a lanterna do meu celular. Eu deixo assim, eu ligo a lanterna e passo em cima da tela para ver se o que eu já fiz, o que eu não fiz, que no meio do desenho, para detalhes, desenhos muito detalhados, você começa a meio se perder onde é que você já passou. E no escuro você não consegue ver nada. Então realmente tem que botar uma lanterninha para você ver onde você já passou, o que você já copiou. As vantagens, né, a facilidade e precisão. Essa eu acho uma técnica que é muito boa para precisão. Eu acho fácil também fazer. A desvantagem é que você tem que ter o desenho impresso no tamanho da obra. Então é isso, tem que imprimir em grandes, né, para essas pinturas grandes, tem que ter impresso, não adianta. E você tem que ter um investimento na mesa de luz. Não é muito alto não, por menos de R$ 200 você normalmente, pelo menos era o que estava, ou próximo aí desse valor, você consegue comprar essa mesa de luz nesse tamanho que eu falei. A sexta técnica é a do projetor. Pode ser um projetor digital ou um retroprojetor. Essa aqui eu não experimentei ainda com um projetor. Na verdade, eu tentei experimentar com um tutorial que faça o seu projetor e tudo mais, mas assim, não consegui fazer o projetor e aí não consegui experimentar. Mas é uma técnica que eu acho que deve ser muito interessante também e eu penso em utilizar no futuro. Primeiro você vai ajustar a distância entre o projetor e a tela até que a imagem projetada esteja do jeito que você quer. O ideal é que a projeção fique perpendicular à tela, para evitar distorção, né? Senão você faz um ângulo e começa, às vezes, a base ali ficar mais larga e aí isso vai dar problema, né? Não vai ser do jeito que você quer. Aí você vai ajustar o foco da imagem até que os detalhes estejam nítidos na tela. Algumas têm foco manual, os mais modernos têm foco ali por controle remoto. E aí você vai traçar o desenho direto na tela. Algumas dicas, né? A sala escura. Para uma projeção clara, mais detalhada, é ideal trabalhar em uma sala escura ou com pouca luz. Bom apoio. Garanta que tanto a tela quanto o projetor estejam firmemente posicionados para evitar qualquer movimento durante o processo de transferência. Perspectiva. Periodicamente, afaste-se da tela para verificar as proporções e a precisão do desenho. Acenda a luz se necessário. A vantagem é um método sustentável, porque ele não requer impressão, não tem que comprar papel vegetal, que vai ficar comprando, jogando fora depois. Ele é relativamente fácil, né? Você tem que entender ali como é que funciona o projetor, mas depois que você entendeu também é tranquilo, né? E a desvantagem é que exige um investimento no projetor. Existem vídeos, como eu falei, no YouTube sobre como fazer um projetor caseiro. Existem vários vídeos, assim, se não dá para investir num projetor, acho que vale a pena ver, tentar. Não deu certo para mim, mas não quer dizer que não vai dar certo para você. Então é isso. E aí a última técnica é essa da prancheta projeção. Esse que é uma pranchetinha que você vê muito até para criança, né? Você coloca o celular ou o tablet ali e de acordo com o tamanho da tela, ela reflete, né, para o papel. E aí você consegue fazer. O maior tamanho que eu vi foi 19 centímetros por 26. Não sei se tem maiores. A vantagem e a desvantagem. A vantagem é que é um baixo custo. Essa aí você encontra no Mercado Livre. Acho que eu vi, sei lá, 30, R$ 40. E ela pode ser uma boa solução para quem quer fazer desenhos menores. Às vezes você vai fazer, sei lá, você precisa dessas técnicas para fazer tatuagem, ou você faz cartão, ou o seu desenho é menor mesmo, você só gosta de desenhar A4, folhas A4, ou gosta de desenhar vários itens pequenos que juntos formam uma composição. Enfim, é uma técnica a se considerar, tá? A desvantagem é que o tamanho de reprodução é limitado ao tamanho do plástico de transferência. Então, essa é a grande desvantagem que eu acho que faz ela, para desenhos maiores, não ser adequada.
E eu vou agora terminar com essa frase aí, né, que se você não nasceu sendo, trabalhando muito você pode se tornar. É um ditado coreano, eu ouvi ele através do Hernanes, né. O Hernanes é um jogador, ele já foi da seleção brasileira, e aí até procurando certinho para saber, né, o nome dele, porque eu também não sou super, conhecedora, saber onde que eu tinha ouvido e tudo mais. Eu achei a reportagem dele, e aí fala aqui, né, aos 3 filhos, ele ensina mais que religião, é professor de peripécias que aprendeu na infância rural. Quando crescerem, saberão que o pai não se considerava um craque, mas descobriu que poderia vir a ser. Jamais esqueceu a frase de um colega sul-coreano que passou pelo São Paulo. Noryogun Chandere Ninganda, que significa: se você não nasceu sendo, se você trabalhar muito, você pode se tornar. Eu, com 28 anos, depois de amadurecer completamente fisicamente e tudo, eu me sinto esse jogador, afirma Hernanes. O Hernanes ficou até conhecido como profeta, né, porque ele tinha muitas passagens interessantes, é muito culto. E assim, o que eu quero falar com essa frase, né, é isso, a gente por muito tempo eu achei que, não seria capaz de pintar, porque eu não sabia desenhar, e é isso, você vai buscando técnicas, vai buscando formas de fazer aquilo que você tem desejo virar uma realidade. Se você não nasceu sendo, trabalhando muito, você pode se tornar. Essa é a finalização do vídeo. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal e um beijo enorme. Tchau, tchau.